Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos, graças a Deus por mais um momento de fé, por mais um dia especial que Deus reservou para mim e para você. Creia, Deus tem algo especial para entregar para você hoje. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Viva o hoje. Entenda uma coisa, que Deus nos concede uma graça suficiente para cada dia. Então viva bem o dia de hoje, que só está começando o agir de Deus na sua vida. E desejando a todos muita paz, saúde, prosperidade, alegria. E estamos juntos. E juntos com Jesus somos mais fortes. Se você deseja fazer um pedido de oração, se você deseja mandar um recadinho para a gente vai ler com muito carinho e responder pelo WhatsApp para você, o nosso número exclusivo 99615-5162, 99615-5162, código de área 41. Se você tem aí a rede social, o Instagram, segue a gente lá, Agindo Deus Quem Impedirá, no Instagram. Ok, minha gente? Muito bem, vamos então para a palavra. Estamos essa semana, já desde segunda-feira, estamos compartilhando palavras proféticas, baseado justamente aqui no livro de 1 Reis, capítulo 17. Estamos falando um pouco aqui sobre um período ali do ministério de Elias. Recapitulando um pouquinho aqui, para a gente dar continuidade, nós falamos quando Deus sustenta Elias com os corvos, trazendo pão e carne pela manhã e pão e carne à noite. Depois, por um período, e tinha água também, o riacho secou-se, parou de ter água. Então Deus fala para ele: agora você vai para outra região, agora você vai para Sarepta. E Deus fala para ele: olha, você vai para lá, porque lá eu já separei uma mulher, já ordenei a uma viúva e ela vai sustentar você. E assim aconteceu. Isso nós falamos na segunda, depois falamos na terça, na quarta, e hoje vamos dar um encerramento nessa parte aqui. Nós paramos justamente quando ele chega na cidade, ele pede para aquela mulher que trouxesse água para ele, e aquela mulher foi buscar água. Ele aproveitou e disse, o Elias disse para ela: aproveite e já me traga também um pedaço de pão para mim. Aí ela disse: olha, vive o Senhor teu Deus, que eu não tenho nenhum bolo, não tenho nada, a não ser, ou senão, ela diz, somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E ela estava ali justamente pegando uns gravetos para fazer ali o fogo, e ela disse: olha, eu vou fazer a última comida para mim e para o meu filho, vamos comer, vamos morrer. Foi então que Elias então fala para ela: não temas, não tenha medo, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze primeiro disso para mim um bolo pequeno e traze-me para fora, depois farás para ti e para teu filho. Então eu parei ontem nessa palavra aqui, e ela vai, e ela vence o medo, ela rompe aquele medo e vai então fazer o que o homem de Deus disse. Aprenda um princípio, aprenda a ser guiado pela palavra de Deus. Aprenda a ser orientado pelo Espírito Santo, pela palavra. Nós temos a palavra, a Bíblia Sagrada, ela nos dá orientação para uma vida melhor, tanto para uma vida melhor com relação à nossa vida espiritual, nosso relacionamento com Deus, a nossa vida familiar, casamento, criação de filhos ou educação de filhos, trabalho, negócios, ou seja, a Bíblia tem a receita certa para uma vida feliz, para uma vida saudável. Então, quando esse homem de Deus disse para ela o seguinte: olha, assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. O que a gente aprende com isso, gente? A importância de nós obedecermos às orientações de Deus.
Você vê aqui em parte desse capítulo 17 de 1 Reis que Elias estava num quadro, Deus estava com ele e suprindo as suas necessidades. Depois ele vai para uma outra região e lá Deus abençoa Elias, mas abençoa a viúva. O que eu aprendo com isso? Que você que está me ouvindo, você vai ser abençoado, mas aonde você for, onde você colocar a planta dos seus pés é para abençoar outras pessoas. Eu aprendi que Deus quer me usar aqui para abençoar você aí, ou seja, nós, você, eu que estou aqui falando, você que está me ouvindo, entenda, compreenda isso. Deus tem propósito para a sua vida. Nada ocorre por acaso. Tudo tem um propósito. Nada acontece por acaso. E há tempo, a Bíblia diz, há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar e tempo de colher. Então, esta viúva plantou na vida do profeta. Plantou o quê? Plantou uma refeição, plantou ali um bolo, plantou na vida dele e ela foi abençoada. Aquela mulher foi próspera, porque Elias estava lá, porque Deus mandou ele ir naquela cidade e Deus disse, está escrito aqui, 1 Reis 17, o verso 9: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então Deus é que levantou. Você não precisa de um milagre? Ou você precisa de um milagre? Então Deus vai levantar os recursos. Deus vai fazer o milagre. A minha parte e a tua parte é ter fé e obedecer às instruções de Deus, tá certo? E eu quero aproveitar o final aqui desta palavra, aqui desse texto que a gente está analisando, é anexar aqui um pensamento. Você que tem sido um semeador no nosso ministério. Quem sabe você ajuda a obra de Deus. Quem sabe você ajuda um ministério, uma igreja local, com o seu talento, com as suas habilidades, com as suas finanças. Amém, glória a Deus. Tu vai colher com certeza se você está fazendo, sendo guiado por Deus e fazendo com amor, fazendo com alegria, fazendo com fé e espontaneamente. A Bíblia fala muito disso, né? Você semear com alegria. O apóstolo Paulo fala isso, que Deus ama aquele que dá com alegria. Dar aqui é semear, plantar. Então essa viúva foi abençoadíssima, porque ela abençoou o homem de Deus. Mas aquele homem de Deus, quem enviou ele lá? Foi Deus. Aqui que está a conexão. Então tem que ter essa conexão espiritual. Deus tem que estar tanto para quem semeia quanto para quem recebe. Você está entendendo aqui? Elias estava debaixo da bênção. A viúva estava precisando de um milagre. Ela abençoa o homem de Deus, obviamente ela foi abençoada. Diz aqui, não lhe faltou nada, não faltou nada na panela. Diz aqui, da panela a farinha senão acabou e da botija o azeite não faltou. Por quê? Ela semeou o quê? Farinha, ela semeou azeite, ela fez ali um bolo, ela fez ali aquele bolo com amor, com fé. Ela venceu o medo e ela semeou e Deus, o Deus de Elias que mandou ele lá, é que fez prosperar. Não é diferente hoje. Então você que é um semeador no nosso ministério, agindo Deus quem impedirá. Isso aqui é profundo, isso aqui é magnífico, porque se você está semeando, você vai colher. Deus é um Deus especialista em milagres e fé tem que ter obras. Olha um texto aqui que eu separei que fala justamente da importância da fé. Tem gente que fala, eu tenho fé. Olha o que diz aqui, o grande termômetro da fé são as obras. Tiago falou no capítulo 2, do versículo 17, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. E no capítulo 2, versículo 26, o apóstolo faz uma metáfora, dizendo que a fé sem as obras é semelhante ao corpo sem o espírito. Olha o que diz, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, meus amados e queridos, a fé anula o impossível. Então, aquela viúva teve fé de semear. Ela plantou, ela semeou e Deus a abençoou. Assim é você também, quando você semeia. Então, para você
que tem sido um agente de Deus, para você que tem abençoado o nosso ministério para manter esse projeto aqui também nesta emissora ou em algum outro canal que você está me ouvindo. Entenda, você está plantando um terreno fértil. Agora, tem que ser voluntário, tem que ser espontâneo, tem que ser com alegria, tem que ser de coração e tem que ter fé. Plante com fé. E quem sabe hoje, mediante esta palavra, se você nos ouviu desde segunda-feira até agora, certamente você já pegou a revelação e você já foi muito abençoado. Aliás, se você tem sido edificado com essas palavras aqui, se você está sendo fortalecido a sua fé, você está sendo abençoado nos ouvindo aqui, você que nos ouve talvez logo de manhã, ou em algum outro horário que você está ouvindo essa ministração, você está sendo abençoado, compartilha com a gente. Compartilha com a gente, diga, é muito bacana receber depoimentos de vocês, porque o nosso objetivo é esse, ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar milhares de pessoas, tá certo? Então veja bem, então você que é um agente de Deus, você que tem abençoado o nosso ministério, pode ter certeza absoluta, você vai colher. E quem sabe hoje você vai estar sendo levantado por Deus. Quem sabe é hoje que o mesmo Deus que direcionou Elias a uma outra cidade para abençoar aquela viúva, quem sabe hoje Deus vai te direcionar para isso. Pense nisso, reflita, analise. Inclusive eu quero fazer um desafio para você que me ouve, que porventura seja um empresário, talvez um microempreendedor. Você começou o seu negócio recentemente, ou você já é uma média empresa, não importa o tamanho da sua empresa. Eu lanço um desafio para você. Lance ainda hoje, lance ainda essa semana, se possível ainda este mês, lance uma semente de fé. Plante no nosso ministério, isso mesmo, agindo Deus quem impedirá. Plante uma semente de fé, fale com Deus, analise, pense, reflita e tenha fé para tomar essa atitude. Porque se estamos sendo bênção para muita gente neste horário, imagina se você entrar também nesse desafio. Nós vamos continuar aqui. Nós vamos continuar neste horário. Você está entendendo? Nós vamos continuar aqui levando essa fé, levando essa esperança. E temos recebido de várias pessoas aqui do Brasil e até mesmo de outros países. Temos alcançado através da internet, essa mensagem vai para outros canais que nós temos, vai para o nosso canal no YouTube, vai em forma o podcast também que nós temos, inclusive no Spotify. Quem sabe você não sabe disso, né? Procure lá no Spotify, Ministério Agindo Deus Quem Impedirá. Tudo que eu ministro aqui de manhã pelo rádio é colocado lá também. Então se você não ouve pelo rádio, você tem outra opção de ouvir a mensagem de segunda a sexta-feira neste horário. Você acompanha pelo rádio e depois tem no Spotify também para abençoar você, para você compartilhar com outras pessoas. Então estamos fazendo nossa parte e muita gente tem sido abençoada. Milhares de pessoas, porque estamos ministrando essa palavra já nesse formato rádio, internet, há 17 anos, meu amigo. 17 anos semeando. Estamos a caminho aí de quase 20 anos, 17 anos, levando fé, levando esperança, abençoando vidas, abençoando famílias. Então você tem que entender que a sua semente faz com que a gente prossiga com esse projeto e o nome de Jesus é glorificado e você é abençoado em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, quero te agradecer por essas palavras proféticas. E eu creio que nesta manhã, nesse dia, nesta hora, está se levantando um exército de homens e mulheres de fé que vão se engajar, que vão se levantar na força do Pai, do Filho e do Espírito Santo para engajar nesse projeto. Abençoa todos aqueles que têm semeado a sua semente de fé no nosso ministério, que têm plantado a sua semente. Abençoa, prospera, multiplica. Abençoa os empregados, os empreendedores, o assalariado. Abençoa o autônomo, o profissional liberal, aquele que tem a sua empresa, o seu comércio, a sua indústria. Deus, que a bênção da abundância, a bênção da prosperidade que vem de Deus esteja na casa, esteja nos celeiros dessa pessoa. Assim nós oramos e abençoamos este povo e seja um momento de cura, de milagres e maravilhas. Assim oramos e já declaramos vitória sobre você, em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus Quem Impedirá e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação, torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.
Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.